shoes is another mistake to you. I've become so not. Se chove lá fora, queima o que vem, de vontade de abraçar. Percurso 11. Circulação geral da atmosfera, o tempo e o clima. É bastante comum ouvir as expressões: o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está chuvoso ou ainda que está ventando muito. O tempo atmosférico de uma localidade, a cidade onde você mora, por exemplo, é o resultado momentâneo de uma combinação dos elementos básicos do clima, isto é, da temperatura, da pressão e da umidade do ar atmosférico. Então vamos lá. Diferença entre tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo dos elementos básicos do clima de um lugar. O clima é o tempo predominante no lugar, ou seja, é uma duração duradoura dos elementos básicos do clima, determinados depois de anos de observação. Aí na imagem, de uma forma bem simples. Clima é o conjunto de condições atmosféricas que se repetem e se sucedem na atmosfera durante os anos. Tempo atmosférico é o estado momentâneo de determinada região. Torno de menos 20 graus Celsius. Imagina? Circulação atmosférica. Entende-se por circulação atmosférica a movimentação das massas de ar. Essa movimentação ocorre na troposfera, a camada da atmosfera mais próxima da Terra, como a gente pode ver na imagem ao lado. Professora Andressa, o que são os ventos? Os ventos são os movimentos do ar em relação à superfície terrestre. Eles possuem grande importância geográfica. Os ventos são responsáveis pela distribuição do calor e da umidade na atmosfera e, portanto, influenciam o tempo atmosférico e os climas do mundo. As mudanças de tempo ocorrem em qualquer lugar, principalmente por causa dos deslocamentos dos ventos e das massas de ar. Vimos que os ventos são o ar em movimento. As massas de ar são grandes porções de ar atmosférico com características de temperatura e umidade aproximadamente semelhantes às do lugar onde se originam. Assim, se uma massa de ar se forma em uma região quente e úmida, como por exemplo na floresta amazônica, ao se deslocar provavelmente provocará chuvas e aumento de temperatura nas áreas por onde passar. Em resumo, os deslocamentos das massas de ar são os principais responsáveis pelas mudanças rápidas do tempo. Ainda faz frio no centro-sul do país e já temos uma nova frente fria em formação. Lidiane, vem mais chuva e frio por aí? Frio vem sim. Agora a chuva desta vez vai ficar ali na região sul e também em Mato Grosso do Sul, viu? Todos os dias, os meios de comunicação, jornais, rádio, televisão, internet, fornecem a previsão do tempo, informando como será o tempo hoje, amanhã ou no decorrer da semana, temperaturas máxima e mínima, se ocorrerá chuva, se o céu estará claro, parcialmente nublado ou nublado. A previsão do tempo não é importante apenas para ajudar no planejamento do dia a dia, que roupa usar, sair ou não com guarda-chuva, mas também para monitorar atividades econômicas importantes, como a agricultura, a pecuária e a aviação. Saber o momento certo de plantar é importante, pois o atraso do período das chuvas após o plantio pode comprometer a germinação das sementes, causando grandes prejuízos. Percurso 12. As intervenções humanas na dinâmica climática.
Infelizmente, o ser humano tem atuado muitas vezes de forma destrutiva na natureza. Entre os vários exemplos desse tipo de ação, destaca-se o desmatamento, que influencia diretamente o clima local, regional e global. A retirada da vegetação afeta o retorno do vapor de água para a atmosfera, facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco de extinção. A queimada, método muito utilizado na prática do desmatamento, contribui para o aumento do efeito estufa, apontado como responsável pelo chamado aquecimento global. Além do aumento do efeito estufa causado pelas práticas ou ações humanas, existem outras consequências, como as chuvas ácidas e as ilhas de calor. Tá calor. Eu não tô mais aguentando, me refresca, por favor. É que eu já tô derretendo, porque tá calor. O efeito estufa. Efeito estufa é um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Entretanto, com a intervenção do homem sobre a natureza, esse fenômeno está aumentando e deixando o nosso planeta cada vez mais quente. Assim sendo, naturalmente, o efeito estufa é importante para a manutenção do calor na Terra. Sem ele, o nosso planeta seria muito frio e a vida humana provavelmente não existiria. Professora, mas por que o efeito estufa é considerado um problema ambiental? É considerado um problema ambiental porque o efeito estufa está ficando muito mais forte e aumentando cada vez mais as temperaturas na Terra. Se a camada de ozônio continuar diminuindo e o efeito estufa continuar aumentando, no futuro a Terra ficará muito quente. O principal poluente que causa o efeito estufa é o gás carbônico ou dióxido de carbono, o CO2. Porém, existem outros gases que também possuem uma grande influência, como o óxido nitroso, o metano, o clorofluorcarboneto, entre outros. Além de contribuir para o aquecimento da Terra, o efeito estufa pode contribuir para a ocorrência de outros problemas, como alterações dos ecossistemas, extinções de espécies, aumento da escassez de água, graças à diminuição das chuvas, o aumento da fome, porque a agricultura seria prejudicada pelo clima e pela falta de água, a elevação do nível do mar e inundações de cidades litorâneas por causa do derretimento das geleiras, a proliferação de doenças graças ao aumento do calor, entre outros problemas. Para combater o efeito estufa, nossas indústrias precisam se modernizar e implantar técnicas de redução da emissão dos gases do efeito estufa. Outras medidas conscientes, como a diminuição da poluição das cidades, a redução da produção de lixo, a contenção do desmatamento, o aumento do número de árvores, a economia de energia, tudo isso também auxiliaria. Acompanhe aí na imagem. Entenda o efeito estufa. Número 1. O efeito estufa é um fenômeno natural. A retenção de parte da radiação solar na atmosfera terrestre, que se aquece como no interior de uma estufa de plantas. 2. Os responsáveis por esse aquecimento são gases como o carbônico, que tem a propriedade de refletir de volta à superfície a radiação, que do contrário se dissiparia no espaço. 3. Com a queima de combustíveis fósseis, a humanidade agrava o efeito estufa, pois essa forma de geração de energia aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera. 4. A previsão é de que a temperatura média da atmosfera terrestre suba entre 1,4 graus Celsius e 5,8 graus Celsius em 100 anos, provocando catástrofes, como a elevação do nível dos mares em até 88 centímetros.
A chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada acidez. Ou seja, a chuva possui grande concentração de ácidos, como dióxido de carbono. Isso acontece porque substâncias químicas lançadas na atmosfera pelas queimadas, pela queima de combustíveis fósseis, entre outros, chegam à superfície por meio das chuvas. Esse fenômeno pode provocar graves problemas ambientais e também provocar danos à saúde dos seres vivos. Observe a imagem. Óxidos de enxofre e nitrogênio provenientes de fábricas e escapamentos de veículos entram na atmosfera. Ocorrem reações químicas na atmosfera que se precipitam na forma de chuva ácida. Gases e ácidos deterioram edifícios. Ácidos presentes no ar e na chuva prejudicam as pessoas. Lagos são envenenados, matando plantas e animais aquáticos. Gases ácidos danificam as árvores. O solo se torna ácido. Plantas absorvem substâncias venenosas. As ilhas de calor. O que são ilhas de calor? As ilhas de calor caracterizam-se pelo aumento da temperatura do ar nas cidades em relação ao meio rural e às áreas menos urbanizadas. Habitualmente, ocorrem no centro das cidades, onde as construções formam um conjunto denso e compacto. Aí na imagem a gente pode observar que as áreas mais quentes, as chamadas ilhas de calor, estão justamente nos grandes centros urbanos. Se a gente comparar a temperatura no centro urbano e nas áreas rurais e nas áreas vizinhas, podemos observar que nos centros urbanos o calor é mais intenso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e aproveite os outros conteúdos. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!